Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira, aqui com vocês, trazendo temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, a sabedoria divina dos mestres da grande fraternidade branca que nós invocamos nesta nossa meditação. Estamos aqui com vocês para fazermos os estudos relacionados com os 7 temperamentos humanos, ouvintes. É a nova série de programas que nós estamos levando para a nossa audiência, baseado no livro de Geoffrey Hodgson, Os 7 Temperamentos Humanos. É o livro que nós escolhemos, ouvintes, para tocarmos esse estudo, que é realmente muitíssimo interessante. E, como sempre nós temos mencionado aqui nos nossos programas, nós sempre estamos trazendo novas letras do alfabeto esotérico para a cultura geral da nossa audiência. E os temperamentos humanos, esse tema dos 7 raios, é muito importante. Esse tema que foi pela primeira vez trazido na modernidade por Madame Blavatsky em A Doutrina Secreta, depois foi estendido por Ernest Wood no seu livro Os 7 Raios, e finalmente este pequeníssimo livro Os 7 Temperamentos Humanos também aborda de uma forma brilhante, na pena de Geoffrey Hodgson, esse grande teósofo, nos traz aqui os ensinamentos a esse respeito. Ontem nós já abordamos aqui essa temática, ouvintes, dos 7 raios, dando uma introdução, e Geoffrey Hodgson nós vamos repassar aqui o último parágrafo que nós estávamos abordando com vocês, quando ele está realmente nos falando sobre a correspondência que existe entre os raios, né? Então ele vai inicialmente nos falar da correspondência que existe entre esses grandes aspectos divinos, que são os 7 logos planetários, que são o fundamento de toda essa energia setenária que nos afeta muito diretamente, ouvintes, por menos que seja evidente, mas nós todos estamos sob o sol, não só fisicamente, mas espiritualmente, e também estamos sobre a égide dos 7 grandes arcanjos, os 7 deuses diante do trono de Deus, e são eles que animam com a sua vida os planetas chamados sagrados, que constituíam a simbologia antiga da astrologia. Na verdade, cada um desses logos planetários pode animar até mais do que um planeta, mas quando eles o fazem, o seu foco permanece em um determinado planeta. E então Geoffrey Hodgson nos falará inicialmente sobre a conexão que existe entre o primeiro raio e o 7º raio. Então ele diz: partindo do 1, ele vai adiante, inconsciente de nada a não ser do 1, até chegar ao múltiplo. Do múltiplo ele retorna autoconscientemente para o 1. A segunda e a sexta nota, representando respectivamente a vida e sua expressão, também são pares, né? Então vemos essa ligação entre o segundo e o 6º raio. A vida é toda penetrante, onipresente, o princípio unificador do universo,
o sol espiritual. Sua expressão é definida como sendo o princípio vital na matéria, o princípio vitalizador na natureza, o sol físico. No universo, a segunda nota é a vida. No Logos é onipresença. E no ser humano é amor. No homem desenvolvido ou espiritual é sabedoria e amor universal, do qual emanam compaixão e serviço desinteressado. A sexta nota no universo é forma, contorno, matéria organizada. No Logos é o seu corpo universal, com o seu coração de fogo, o Sol, cujo princípio doador de vida aparece como fogo róseo, e na Terra como um átomo de vitalidade solar. No homem comum é a pertinência, e no homem desenvolvido é a devoção inspirada. Então, a ligação, ouvintes, entre o segundo e o sexto raio, e esta é uma correspondência interessante, porque também se desenvolve no ser humano com relação aos seus corpos invisíveis. Então, o primeiro e o sétimo raio são a vontade transcendental que está na vibração de Deus, e no ser humano atua como o sétimo raio, como a atividade controlada, como a organização, como o ritual, como a magia cerimonial. Então nós vemos que quando o homem se desenvolve, ele expande esses dois aspectos. Como nós lemos há pouco, o segundo e o sexto raio também se conectam. No caso do primeiro e do sétimo, nós temos o princípio mais elevado no ser humano, o Atma, que se conecta ao sétimo princípio, aquele que rege o corpo físico, ou o Shitula Sharira, a nossa natureza material. O um é a vontade puramente espiritual, e o sétimo, que é o nosso corpo, é o veículo da ação, o veículo da atividade. Já a relação entre o segundo e o sexto raio, ou dentro do corpo humano, entre Buddhi, ou a intuição, que é o segundo aspecto, e o sexto princípio, ou o astral, as emoções, ela é muito profunda e é um caminho muito especial de evolução, pois o ser humano realmente pode alcançar uma grande percepção da divindade através da entrega devocional. Muitos que estão nos ouvindo têm a sua fé, a sua religião, o seu santo de devoção, o seu mestre preferido, e vocês obviamente hão de recordar que quando em oração, quando em meditação, nós elevamos a nossa consciência até Deus, até o Mestre, até um santo, nós transcendemos a limitação que normalmente nos prende aqui na matéria. Então, o segundo raio, o segundo aspecto, que é o filho, já que o primeiro aspecto é o pai, o segundo aspecto é o filho, a consciência, dentro do espectro humano é a intuição, o que os orientais chamam de búdico, o corpo e plano búdicos, e o reflexo que há aqui embaixo, no nível da materialidade, é o sexto princípio, o corpo astral. E então há o caminho da ação, que nós podemos visualizar na relação que existe entre Atma e o corpo físico, e há também um caminho de evolução na relação entre o segundo raio e o sexto raio. É o caminho da devoção que pode levar até uma visão intuicional. Agora falemos da relação que existe entre o terceiro
e o quinto raio. A terceira e a quinta nota representam atributos complementares. A terceira é o campo de interação entre o espírito e a matéria, a vida e a forma. Os princípios que governam a manifestação do espírito e da vida através da matéria e da forma, os arquétipos de todas as formas resultantes, a verdade e as chaves do conhecimento. Tudo isso está ligado pela terceira. No universo, a terceira nota ou o terceiro raio é a energia criadora dirigida pela mente universal. No verbo divino, o Logos é o princípio feminino passivo, o ventre no qual todas as formas são concebidas e do qual tudo nasce. Pois o terceiro raio, ouvintes, nada mais é do que aquilo que no cristianismo nós chamamos de Espírito Santo. Mas nas cosmogonias, nas filosofias mais antigas e orientais, o terceiro aspecto é, na verdade, o aspecto mãe, né? É a matrix, a matriz, a mente universal feminina e assim capaz de receber os impulsos que vêm do aspecto primeiro, o aspecto pai, e corporificar então pela inteligência esses aspectos. Então, justamente quando ocorre a materialização do planeta, o primeiro aspecto que se manifesta é esse aspecto mãe, porque sem ele, sem o Espírito Santo, sem a mãe, não haveria a formação dos planos para a manifestação. E a ligação com o quinto raio se dá então por essa transposição. Então, o terceiro raio na consciência humana é o princípio mental, o chamado manas. Então, o Geoffrey Hodgson nos diz aqui: no homem comum é a consciência e o idealismo, a moralidade e a verdade. No homem desenvolvido, aparece como compreensão e inteligência abstrata, das quais nasce a intuição espiritual. Já o quinto raio é a expressão temporal daquilo que é perpétuo, ou seja, o progressivo desenvolvimento da forma de um arquétipo. No universo é o processo evolutivo, o crescimento. Em Deus é o tempo, no nível do verbo solar. No homem comum é o cérebro e a inteligência analítica. No homem desenvolvido assemelha-se a uma lente de cristal, através da qual os princípios da terceira nota são projetados como raios e são por ela focados para dentro do cérebro como iluminação, genialidade e inspiração. Essa relação é muito poderosa, ouvintes, e é aquela que está mais intensa atualmente, a relação entre a mente divina e a mente humana, entre o 3 e o 5, o terceiro raio e o quinto raio. Depois, lá mais para frente, nós vamos ver que o terceiro raio é o raio da filosofia, das ciências abstratas, e o quinto raio é a sua materialização, é o raio das ciências corporificadas, né? E nos resta então, ouvintes, falar sobre o quarto raio, a quarta nota que se manifesta no universo. E então, Geoffrey Hodgson nos diz a respeito dessa vibração. A quarta nota é a unidade do meio, o pivô, o ponto de apoio, o ponto estável de descanso, o mais baixo ponto na vibração do pêndulo da vida entre os três pares de opostos primordiais. É o estado de perfeita inter-relação, de equilíbrio, da mais alta arte de autoexpressão, de harmonia entre a vida e a forma. E assim sendo, é
uma pausa momentânea de estabilidade final, de perfeito equilíbrio, e é revelada então a beleza do Supremo. No universo, o quarto raio é a beleza da natureza. No Verbo é a sua beleza interior, a sua auto-beleza. No homem comum, torna-se o amor pelo belo, e no homem desenvolvido é a faculdade de perceber e retratar a beleza do Supremo. Sumariamente, nos estudos esotéricos se costuma dizer que o quarto raio é o raio da harmonia, o raio da arte, e assim o é, ouvintes, pois o quarto é o meio caminho entre os três primeiros raios, o primeiro, segundo e terceiro, e os três finais, o quinto, o sexto e o sétimo. Então quem segura realmente o rojão é o quarto raio, que tudo tenta harmonizar, tudo tenta contrabalançar para que haja harmonia e para que haja paz. Então aí nós vemos revelados os aspectos divinos. Mas também há mais a esse respeito. A característica essencial da quarta nota é a escuridão, o sossego, o equilíbrio, tal como uma noite criadora antecedendo uma alvorada também criadora. A germinação física, mental ou espiritual exige a cobertura de um manto de escuridão. Assim também, na produção de um trabalho artístico, o verdadeiro artista retira sua consciência da luz do dia para a obscuridade da noite criativa dentro de si mesmo, para o silêncio equilibrado dentro do qual é concebida a sua criação. Em qualquer ramo das artes, o artista criador deve ter atingido o equilíbrio. Esta é a lei da criação, quer de universos, sistemas solares, planetas, homens, como de trabalhos artísticos humanos. Neste silêncio mental é conseguida a verdadeira visão ou percepção, sem a qual toda arte é inexpressiva. E isso que acaba de dizer Geoffrey Hodgson está muito circunscrito com o simbolismo do número 4, pois o 4 representa a inércia, representa o ponto onde as coisas vão mais devagar, mais silenciosamente, mais obscuramente. Por isso que muitas pessoas que entendem de numerologia têm um verdadeiro pavor, do número 4, justamente porque ele representa essa inércia. Mas o homem evoluído sabe, ouvintes, que sem o 4 não haveria a base para haver a manifestação. Por isso que a cruz, que é o grande símbolo do 4, representa esse poder criador e materializador que se tem na própria divindade. Então a cruz é o 4 que representa exatamente esse nível superior da existência. Então nós não devemos ficar preocupados, se realmente vai haver ou não problemas com relação à materialidade devido a essa vibração do número 4. É óbvio que nós não devemos jamais tentar burlar esta grande força que é o número 4, através do qual nós temos uma grande dificuldade, quando surge o 4, por exemplo, num mapa numerológico da pessoa, é um momento de reflexão, é um momento de inércia, é um momento para se refletir exatamente sobre as dificuldades que hão de surgir. Então nós nunca devemos olvidar esses aspectos. E o Geoffrey Hodgson ainda complementa, ainda com relação aos artistas. Somente quando o artista encontrou aquele estado e entrou dentro dele,
o estado de inércia, de escuridão, de tranquilidade. Somente quando isso acontece é que o fogo do gênio desce com todo o seu poder de Pentecostes. À medida que o estudante contempla cada uma das 7 notas, identifica-se com uma 7ª parte do todo e mergulha sua consciência nela. Posteriormente, ele toca intercaladamente todas as 7 notas. Ouve, meditando cada uma delas e fica envolvido por cada uma. Finalmente, através de cada uma, ele torna-se o todo. O homem de 7 naturezas, conscientemente único, e integra-se no universo sétuplo, que é realmente o grande objetivo que está diante de nós, ouvintes. Então essas 7 grandes notas, tanto separadamente ou como sendo um único acorde. Ele as conhece como as 7 chaves da vida, que abrem todas as portas para a verdade, verdade que está guardada dentro do templo da natureza. A 7ª classificação pode ser encontrada em todos os reinos da natureza, inclusive no super-humano e no angélico, né? Ou seja, os 7 raios influenciam, ouvintes, não só aqui nesse nosso plano, mas também nos planos invisíveis, e mesmo os anjos, os arcanjos, os espíritos planetários estão ligados a essa evolução sétupla. E neste livro, segundo Geoffrey Hodgson, são consideradas principalmente as manifestações do 1, do 3 e do 7 como faculdades e temperamentos humanos, apesar de que também são prestadas algumas informações com referência à cor, à joia e a outras correspondências que se ligam aos outros raios. Cada raio é considerado separadamente e, à luz da teosofia, são feitas algumas sugestões concernentes às suas relações com os aspectos da Santíssima Trindade, as principais qualidades do caráter e do tipo humano, as mais altas e mais baixas manifestações, o método de obter resultados pelo estudo dos diferentes tipos de raios, das falhas de caráter, do correspondente corpo ou princípio do homem, da cor, da pedra e do símbolo. Conforme será explicado mais adiante, é raro o tipo de raio que seja totalmente puro. A regra é de que misturas com a consequente modificação do ideal, temperamento e método, então acontece. Entretanto, para efeito de estudo, são descritos alguns tipos de raios relativamente puros. A posição evolucionária ou a idade do eu espiritual geralmente decide o grau no qual as qualidades e virtudes do raio são demonstradas, assim como são superadas as falhas e as limitações. Como regra geral, quanto mais adiantada está a alma, tanto mais facilmente discernível é o raio primário dentro da personalidade. Então, esse é um ponto muito importante, ouvintes. Ou seja, quando a alma é ainda jovem, ela vem ao mundo para buscar experiências, mas ela acaba que ela muito erra. E então fica quase que imperceptível qual é a verdadeira tônica, qual é o verdadeiro raio que brilha dentro da pessoa. Pois há o raio da chispa divina, há o raio da alma, quando ela se individualizou, e também as forças astrológicas influenciam na vida do indivíduo aqui na Terra. Então só, como disse aqui o Geoffrey Hodgson, só uma alma mais antiga, mais aperfeiçoada, que já integrou os defeitos e manifestou as qualidades do raio, só nessa alma mais antiga que é perfeitamente discernível qual é exatamente o raio da pessoa.
Vocês podem estar se perguntando, mas como é que eu vou descobrir qual é o meu raio? Primeiro nós vamos estudar, ouvintes, os 7 raios, já começando já no segundo bloco desse programa de hoje, onde nós vamos estudar o primeiro raio. Nós já vamos falar de todas as características do primeiro raio, e depois que nós tivermos estudado já os 7 raios, aí nós vamos falar, ouvintes, das técnicas, o que nós podemos fazer para avaliar qual é o raio que nós manifestamos, quais são as nossas características. Sempre também relembrando que há também os sub-raios, ou seja, mesmo que a pessoa seja preponderantemente de um determinado raio, ela também manifesta as qualidades dos demais raios de uma maneira subsidiária, né? Então, só um mestre de sabedoria é que é o mestre de um determinado raio e também consegue ser perfeito nas outras qualidades. Então, você que acha que é do primeiro raio, não perca, ouvintes. Já no segundo bloco do programa de hoje, nós vamos começar a estudar os 7 raios, estudando as características do primeiro raio. Mas enquanto isso, nós vamos àquele nosso famoso intervalo, ouvintes. Convidamos a todos vocês que estão aí nos ouvindo, estão nos assistindo ao vivo aqui nesta terça-feira, ou então nas gravações aí no site da Levir. Venham se associar, venham nos apoiar, ouvintes. Adquiram também o livro aqui pelo link que está aqui na página da rádio, e com a sua associação nós teremos condições de continuar aqui essa missão, ouvintes, de manter essa tocha acesa aqui nas noites da programação da Esotérica FM. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado.
Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Estamos ao vivo aqui na programação da Rádio Esotérica FM, também com imagens aqui diretamente do nosso estúdio, aqui na Zona Sul da cidade de São Paulo, com o nosso canal do Ustream transmitido ao vivo e também e principalmente nas gravações aí no site da Levir. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio, você que já é associado da Levir e você que ainda vai ser aí o mais breve possível. Precisamos da sua ajuda para manter essa programação no ar, ouvintes. Nós vamos dar continuidade aqui às nossas análises, ouvintes, aqui sobre o livro de Geoffrey Hodgson, que está nos trazendo o tema dos 7 temperamentos humanos. É o livro que nós escolhemos para trazer para vocês essa temática, ouvintes, que realmente faz parte do alfabeto do ocultismo, do esoterismo. Você que está tendo contato pela primeira vez, não deixe de adquirir esse livro. Tenha, para você, caro ouvinte, estar consciente dessas energias divinas que realmente nos afetam, e é muito importante estar consciente dessas influências que estão diariamente nos influenciando. Mas vamos direto então, ouvintes, vamos começar a estudar os raios. Então nós vamos estudar inicialmente o chamado primeiro raio, ouvintes. E botamos aí um fundo vermelho porque hoje é terça-feira, é o dia do planeta Marte, o planeta vermelho, e nada melhor do que essa energia, ouvintes, para nós estudarmos o primeiro desses raios, né? Então, segundo Geoffrey Hodgson, o primeiro raio corresponde ao primeiro aspecto da divindade, né? Deus, o Deus Pai, o Deus Criador, ouvintes. E as qualidades predominantes das pessoas do primeiro raio são a vontade, o poder, a força, a coragem, a determinação, a liderança, a independência, a dignidade elevada, ocasionalmente também até o nível da majestade, a audácia e a habilidade executiva. Então, se houvesse realmente essa pessoa que fosse exclusivamente do primeiro raio, é aquela que popularmente nós chamamos, ouvintes, de o dono, né, da cocada preta, né? Aquele que se acha o poderoso, se acha o tal, é aquele que normalmente procura mandar nos outros, é o governante, é o militar, é o rei, a rainha, a majestade, aquele que domina qualquer grupo. Pode ser 2 pessoas, que ele sempre é o líder, é aquele que gosta de preponderar, que gosta de mandar. É um tipo realmente difícil, viu, queridos ouvintes? Eu que não sou desse raio, convivo muito dificilmente com eles, e todos aqui devem ter a sua experiência de conviver com aquele chefe, com aquele capitão, aquele técnico do time, que é difícil porque ele quer que as coisas aconteçam realmente do jeito que ele quer, né? Então vocês podem ver pelas qualidades, né? A vontade, a força, a coragem, a determinação, né? A liderança, a independência, né? Isso muitas vezes são qualidades realmente magnéticas, bastante hipnóticas, né? Por isso que muitos políticos, muitos militares adotam realmente no seu discurso essas posturas, porque realmente as pessoas acabam seguindo, né? Então esse tipo de homem é o governante e líder natural, né? O estadista,
o construtor de impérios, né? O colonizador, né? O soldado, né? O explorador e o pioneiro, né? É aquele que vai na frente, que vai cortando a mata, abrindo o caminho, ou então é aquele que fica planejando o que o exército vai fazer lá no front, mas sempre é aquele que está no poder, é o que está mandando. Um exemplo, né? Alexandre o Grande era, obviamente, tipicamente deste raio, quando clamava por mais mundos para conquistar. Então, todo governante, todo presidente, governador, prefeito, né? Todo rei, toda rainha, todo chefe de exército, gladiador, lutador, é aquele que a gente pode identificar mais facilmente nesses raios, né? No primeiro raio. E nos estágios primitivos da evolução dessa pessoa do primeiro raio, tais atividades, né, tais qualidades são acentuadamente físicas, né? Nós podemos verificar na fisionomia, inclusive, e nas atitudes físicas da pessoa, essa intensidade das atitudes do primeiro raio. Mas, e o que é bom, nas fases posteriores, quando a alma se torna mais velha, né, elas se tornam características mentais e espirituais. Aí realmente, quando a vontade realmente está no espírito, aí ela não tem tanto inconveniente quando ela está aqui na matéria. Então a vontade exterioriza-se não tanto como esforço e força pessoais, mas como expressão espontânea e sem atritos da vontade única. E aí nós temos grandes líderes, como foram, por exemplo, Mahatma Gandhi, que não precisava, né, de força, muito pelo contrário, pois a sua filosofia era justamente a vidya, ou seja, a não violência, que trazia, obviamente, um poder muito grande para a sua pregação. Então Gandhi conseguiu mostrar que alguém evoluído espiritualmente não precisa necessariamente ser alguém truculento, né? Ou reacionário, ou revolucionário e sair destruindo as coisas. Então, o ideal do primeiro raio é a força. A pessoa desse raio aprecia enormemente a presença dessa qualidade da força, tendendo até a julgar o valor de todos os comportamentos e realizações em função do grau da força empregada. Principalmente nos primeiros estágios da evolução dessa pessoa, ela imagina que tanto melhor é uma pessoa quanto mais força ela tem, quanto mais força ela faz e quanto ela consegue modificar as coisas pelo uso dessa força. E ela luta até o fim e é capaz de perdoar quase todas as ações, se o atributo da força delas assim transparecer. E acha difícil tolerar a fraqueza sob qualquer forma e tende a desprezar os que cedem, né? E essa é, obviamente, uma característica, nós vamos ver que faz parte das qualidades e também das dificuldades, dos defeitos do primeiro raio. Então, para essa pessoa do primeiro raio, dentro dessas condições, Deus, ou o mais alto bem, para ele é o princípio do poder em todas as coisas. E, obviamente, Deus sendo a fonte de toda a força, o que acontece, né? Ele considera a fraqueza um problema, né? Considera a fraqueza e a rendição como sendo os maiores males, né, do indivíduo. E o impulso motriz
da pessoa do primeiro raio é ganhar e conquistar. E os homens dessa espécie são vistos mais à vontade em meio à adversidade, porque eles apreciam muitíssimo estar liderando no meio das catástrofes, das guerras, das dificuldades, no meio de uma construção que precisa ser colocada em ordem para que o prédio seja completado, para que a obra suba e erga-se, e ele é realmente um batalhador. Então ele prefere estar na dificuldade do que na tranquilidade, né? E a sua maior conquista, né, é a vitória, né? E a maior experiência interior provém da satisfação de ter poder, mando e domínio, e também, obviamente, a majestade e a sua autoridade, né? Vocês podem ver como é forte, né? E como ilustração nós trazemos exatamente a figura do grande mestre Moria, o Chohan do primeiro raio. E Chohan, na linguagem esotérica, é o chefe do primeiro raio dentro da grande fraternidade branca. Ele que foi o mestre particular de Madame Helena Petrovna Blavatsky, e ele que, juntamente com o mestre Kutumi, que é do segundo raio, pediram a ela que trouxessem ao mundo esses conhecimentos e essas informações, cumprindo o dever que foi estabelecido dentro da fraternidade branca de periodicamente trazer uma vez mais a luz espiritual para os povos do Ocidente. E o mestre Moria, ele é realmente a incorporação dessas qualidades nos seus aspectos positivos. Durante muitas e muitas encarnações, o mestre Moria foi governante, foi legislador, foi chefe de exércitos, chegando até ao cúmulo, né? Como comentou Gina Rajadasa num dos seus escritos, que o mestre Moria jamais se encarnou nesse planeta num corpo feminino, pois ele é tão intensamente inclinado a essas características do primeiro raio. Eu acho que só agora que estão se criando as condições para que uma pessoa como ele pudesse estar no mundo num corpo feminino, que obviamente tende a ser mais afeito a outros raios. E durante muitas e muitas encarnações que foram relatadas nas pesquisas clarividentes de Charles Webster e de Bitter, ele esteve relacionado, formou um casal durante muitas vidas com aquele que hoje é o mestre Kutumi. E enquanto sempre o mestre Moria era o governante, o mestre Kutumi sempre era o sacerdote, era o professor ou o filósofo. E nessa última encarnação, infelizmente, muitas pessoas imaginam que o mestre Moria é um fantasma aí que circula aí pelas esferas, mas o mestre Moria foi uma pessoa com uma intensa atividade política na região em que ele tinha domínio na Índia, à época do final do século XIX, e foi para lá que Blavatsky, juntamente com Olcott e outros teósofos, foram e encontraram ele como o Marajá da região do Rajput, pois muitas pessoas não sabem disso, mas a Índia não era ainda um país, a não ser há algumas poucas dezenas de anos. A Índia era um grande conglomerado de pequenos reinos, e cada um deles possuía o seu Marajá, e o Moria era exatamente o Marajá da região do Rajput, que hoje inclusive está lá
em disputa política entre o Paquistão e a Índia para saber quem que deve dominar aquela área, que é realmente uma coisa lamentável. Mas poucos sabem exatamente disso, e foi justamente aí que Madame Blavatsky encontrou com o Mestre Moria em Londres, justamente na época em que estava ocorrendo em Londres a Feira Mundial, e o Mestre Moria, representando a sua região da Índia, estava presente numa comitiva diplomática do Tibete e da Índia, daquela região, em Londres. E Blavatsky, que tinha visões com ele durante toda a sua vida, o visualizou e logo tentou ir de encontro a ele, mas isso só aconteceu no dia seguinte, quando então o Mestre Moria não só descortinou o seu lado político, o seu lado de poder do primeiro raio que ele estava exercendo, mas o seu trabalho oculto, o seu trabalho espiritual, e deu a ela então essa missão de trazer um pouco da luz da espiritualidade oriental, dos conhecimentos teosóficos, esotéricos para o mundo. Mas depois de todos esses escritos de Blavatsky e de tantos outros autores, nós vemos que essa realidade histórica do Mestre Moria ficou esquecida. E nós justamente trouxemos aqui, ouvintes, a foto histórica daquele que foi o real Mestre Moria, que é chamado pelos ocultistas do chefe do primeiro raio. Foi o Maharaja do Rajput, Ranbir Singh Ji, que reinou durante muitos e muitos anos no norte da Índia. Era realmente um grande filântropo, uma pessoa preocupada com a evolução dos seus súditos, e Blavatsky descreve em muitos escritos esta figura realmente extraordinária, que hoje infelizmente se transformou numa figura mitologizada, mas ele foi realmente um grande político, um grande Maharaja, no sentido bom do termo, né? Porque Maharaja aqui no Brasil é outra coisa, mas reinou e ajudou Blavatsky a estabelecer a Sociedade Teosófica na Índia, e deu a ela muitos dos conhecimentos que ela trouxe ao mundo. E ele realmente corporificou esse aspecto da realeza, do poder, do mando, do comando. Procurem, ouvintes, ler os relatos de Madame Blavatsky sobre o Mestre Moria, e vocês vão ficar realmente encantados. Não podemos nos estender, pois ainda temos mais coisas a comentar sobre o primeiro raio. Então, entre os defeitos das pessoas do primeiro raio, que são exibidos nos estágios iniciais da evolução, contam-se. E aí vem a parte ruim dessa questão do poder e do mando. Então, entre os defeitos da pessoa do primeiro raio encontram-se a crueldade, a dureza, a obstinação, o orgulho, a arrogância, a falta de adaptação. Também a tendência para trabalhar apenas em coisas que lhe agradem, a indiferença e até o desprezo pelas opiniões, direitos e sentimentos alheios. E isso acaba desaguando na tirania e a sede, quase que infinita de poder, e finalmente o egoísmo. Lamentavelmente, nós temos exemplos abundantes dessas más qualidades, desses defeitos, principalmente nos nossos políticos, nos nossos governantes e em grandes tiranos que houveram durante toda a história da humanidade. Então, quem se acha realmente do primeiro raio tem que tomar muito cuidado, porque esses defeitos são característicos do indivíduo do primeiro raio nos seus primeiros momentos de evolução. Também mais defeitos aí da pessoa do primeiro raio: a jactância
a extravagância, a irredutibilidade, a presunção de superioridade e o individualismo. Também a rigidez mental, e é aquela pessoa que acha que tem a última palavra em assuntos polêmicos, fechando assim as discussões e proibindo a liberdade de questionamento. É realmente a descrição, né, arquetípica, né, do tirano. Então, a pessoa que está fundamentada no primeiro raio tende a esses defeitos. Entre as religiões do mundo, a religião que melhor expressa essa qualidade do primeiro raio é o hinduísmo, né? E o primeiro raio no hinduísmo predomina na doutrina e na ética desta religião, o hinduísmo, e nas suas cerimônias e mantras. Então nós vemos o sétimo raio, e isso comprova a conexão que existe entre o primeiro e o sétimo raio. Também se manifesta o primeiro raio no elevado código de ética, né, ou o Dharma, que se encontra enunciada nas leis do Manu. Esse grande código de ética, o primeiro praticamente de todos na humanidade, juntos com o código de leis de Hammurabi. As leis do Manu ainda é uma literatura em voga na Índia até hoje, e é ali que se encontra exatamente as descrições sobre as castas, como elas têm que ser mantidas, e também as observâncias que tanto matizam o povo hindu e a Índia. Então vamos fazer um sumário sobre todos os atributos do primeiro raio, né? O símbolo do primeiro raio é um ponto dentro de um círculo. Esse genericamente é o símbolo como descrito por Geoffrey Hodgson, né? A cor predominante do primeiro raio é o branco. E as suas qualidades, né? O poder, a vontade, a coragem, a liderança e a autoconfiança. São esses os atributos principais, as qualidades do primeiro raio. O tipo característico é, né, alternativamente, o militar, o explorador, né, investigador, né, da natureza, o governante, o governador, o estadista e o líder em geral, né? Sempre que há um líder muito destacado, nós podemos ver certas qualidades do primeiro raio se pronunciando. O maior bem para a pessoa do primeiro raio é ter poder e firmeza. E o maior mal é as fraquezas e a capitulação, né? Ser derrotado, perder e ficar realmente por baixo, né? Os impulsos naturais da pessoa do primeiro raio: conquistar, obter, descobrir, ser superior na dificuldade. Onde que o primeiro raio se exalta? Na vitória, né? Principalmente no seu aspecto exterior, na onipotência que o poder concede, o domínio da natureza, a vontade sendo desenvolvida, dominando as coisas pelo esforço. O método de ensinamento que deve seguir uma pessoa do primeiro raio: levar a verdade para casa, né? E o exílio muitas vezes é um método de ensinamento, pois quando aquela pessoa que tem poder é exilada, né, afastada daquele centro de poder, ela cresce e amadurece bastante, apesar de obviamente ser dura. E também aprender a agir em grupo, né? Não agir sozinho, mas agir de uma forma grupal. Os métodos, né, que mais agradam a pessoa do primeiro raio: a concentração da vontade,
a predominância, demolir, né? Predominar, são verbos que definem muito a pessoa do primeiro raio, e ter disciplina. E a arma que define a pessoa do primeiro raio é a clava, né? A massa que vem e destrói de um só golpe e amassa e estilhaça as coisas. A fraqueza, já falamos muitas delas, né? São a tirania, a obstinação, o orgulho, a preponderância sobre as outras pessoas, o desprezo que às vezes daí advém, e o egoísmo, a fome de poder e muitas vezes a excentricidade, a extravagância, né? E tudo isso vem do individualismo e da sua rigidez. Para o primeiro raio são sofrimentos terríveis, a derrota, a degradação, o desterro, a humilhação e o exílio. Se bem que para uma parte das pessoas tudo isso é sofrimento, mas para a pessoa do primeiro raio é quase que insuportável. A cor nós já falamos, é o branco, e a religião é o hinduísmo. A arte que melhor define a pessoa do primeiro raio é a cenografia, né? Controlar tudo que acontece num palco, no teatro, então no cinema, e também a coreografia, a harmonia dos movimentos com a música, também é uma ótima definição de pessoa do primeiro raio. E a joia que predomina no primeiro raio, que melhor define, e se você quiser agradar uma pessoa, um homem, ou principalmente uma mulher do primeiro raio, se bem que para joias todas as mulheres gostam, é o diamante, ouvintes. Então esta é toda uma definição, ouvintes, do primeiro raio. Amanhã nós vamos falar muito aqui sobre o segundo raio, ilustrando todas essas características. Você que se identificou aí com as características do primeiro raio, saibam que realmente é um dos raios mais bonitos, né? Mas que obviamente tem muitos problemas. E na humanidade, muito especificamente, que ainda está na sua adolescência, há realmente um grande problema em desenvolver as pessoas do primeiro raio, desenvolver a liderança, o poder. E amanhã, com os nossos estudos do segundo raio, nós vamos ver um outro lado completamente diferente, e esperamos que o nosso programa esteja preenchendo aqui as expectativas, trazendo muitas informações interessantes, ouvintes e espectadores, e esperamos estar aqui a serviço da cultura geral daqueles que nos acompanham. Convido a vocês, ouvintes, para fazermos uma última vibração que vai nos levar aqui ao final do nosso trabalho de hoje, ouvintes. Vamos evocar aqui uma imagem e convocá-los para juntos fazermos aqui a nossa vibração final. Vamos, ouvintes, fechar os nossos olhos e buscar uma vez mais o contato com o nosso eu interno. Vamos visualizar a chispa divina brilhando nos nossos corações e vamos procurar internalizar, compreender e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, composto por Geoffrey Hodgson, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz.
paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que assim seja. Que essa chispa divina brilhe cada vez mais, que vocês a invocarem. E sempre aqui nos nossos estudos nós estamos nos conscientizando da presença desse ser interno. Finalizamos aqui mais um programa Lux Esotérica e deixamos vocês agora com as músicas e a harmonia da programação da Rádio Esotérica FM, totalmente interativa com vocês, ouvintes. Aguardamos vocês na próxima edição deste nosso programa. Finalizamos aqui transmitindo um forte, um caloroso, um fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho para toda a nossa audiência, ouvintes. Até a próxima ocasião. Fiquem com Deus. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua